Durante 10 anos da minha vida, eu fui pastor da igreja protestante e um dia eu decidi me tornar católico. Aliás, quando eu estive aqui no Hesser, de 3 anos atrás, eu contei essa jornada de conversão. E quando alguém me pergunta o que me fez deixar tudo para trás para me tornar católico, eu respondo, sem pestanejar, a Sagrada Eucaristia. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas eu trago esse tema da importância da Eucaristia na nossa jornada, porque às vezes a gente corre o risco de ter os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração acostumado com o sobrenatural de Deus, acostumado com Deus entrando na história e vindo se encontrar conosco. Eu lembro de uma história, os mais jovens aqui não vão nem saber o que é isso, aqui é uma história só para os mais velhos. Máquina de escrever. Quem já teve uma máquina de escrever aqui? Quem nem sabe o que é máquina de escrever? A moçadinha mais jovem está olhando assim para mim, máquina de escrever? Enfim, gente, hoje, máquina de escrever é um objeto de museu, certo? Máquina de escrever é um objeto de lojas de antiguidade. Você não vai numa loja comprar uma máquina de escrever. E eu me lembro, certa vez, o meu avô tinha uma máquina de escrever que ele usava no escritório dele, grande, e os computadores já tinham chegado, as impressoras já tinham chegado, as máquinas de escrever já estavam sendo aposentadas. E eu lembro que uma priminha minha, hoje ela já é uma moça, mas na época ela era criança, ela viu uma máquina de escrever funcionando. Ela viu o meu avô datilografando numa máquina de escrever. E a minha priminha na época tinha cerca de 5, 6 anos. Ela disse: "Uau! Que legal! O computador do vovô já imprime na hora." Ela ficou deslumbrada. Aquilo que para a gente é uma quinquilharia, aquilo que para a gente não presta mais, o raciocínio dela foi esse: o computador do vovô já imprime na hora que digita a letra, já sai lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente olha para uma máquina de escrever com os olhos. Uma criança olhou para a mesma máquina de escrever com outros olhos. E eu quero convidar vocês a olharem para a Sagrada Eucaristia com olhos de criança. Eu quero convidar vocês a olharem para a Sagrada Eucaristia como quem olha pela primeira vez. Cuidado para não nos acostumarmos com o milagre de Deus. Cuidado para não nos tornarmos indiferentes à manifestação de Deus. A Sagrada Eucaristia é aquilo que os santos do Antigo Testamento ansiavam. Eu não sei se você pudesse escolher sentar-se com algum santo do Antigo Testamento e bater um papo com ele. Quando eu cheguei, tinha uma fila de pessoas ali querendo tirar foto com a irmã Maria Raquel. Eu entendo, eu também quero tirar foto com ela. Mas se você pudesse tirar uma foto com alguém do Antigo Testamento,
ter um bate-papo com alguém do Antigo Testamento. Sei lá, eu quero conversar com Noé, quero que ele me conte como é que foi aquela história do dilúvio, que ele fez. Eu quero conversar com Abraão, quero conversar com Moisés, tirar uma foto com Moisés e eu quero que ele me conte como que ele abriu o Mar Vermelho. Eu quero conversar com Davi, eu quero que Davi me conte como que estava o coração dele quando ele entrou no ringue contra Golias. Eu quero conversar com Sansão, como que foi para ele, com as suas próprias mãos, derrubar uma construção inteira. Enfim, eu poderia falar de tantos personagens aqui. Eu quero que você pense aí, qual personagem do Antigo Testamento você gostaria de se encontrar, de conversar, de bater um papo, de tirar uma foto? Qual personagem do Antigo Testamento você anseia por conhecer? Pensou? Esse personagem que você pensou ansiava pela Eucaristia. Noé ansiava pela Eucaristia. Abraão, Isaac, Jacó ansiavam pela Eucaristia. Josué ansiava pela Eucaristia. Elias, Eliseu ansiavam pela Eucaristia. Davi ansiava pela Eucaristia. Homens que derrotaram gigantes, homens que fizeram milagres extraordinários, ressuscitaram mortos, fizeram com que parasse de chover, fizeram com que chovesse, fizeram a terra parar, abriram o Mar Vermelho. Homens que fizeram milagres extraordinários, eles ansiavam por aquilo que eu e você temos sempre em todas as missas. Já pararam para pensar nisso? Por isso que eu convido vocês a não se deixarem acostumar-se com a Eucaristia. Que vocês sempre olhem para a Sagrada Eucaristia com aquele brilho no olhar da sua primeira comunhão, com aquele brilho no olhar da primeira vez que você se encontrou com o Cristo Eucarístico. A Eucaristia, ela foi prefigurada no Antigo Testamento, e ao longo do Antigo Testamento nós temos uma série de eventos que nos preparam para aquele momento no qual nós comungamos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1094, diz o seguinte: a economia do Antigo Testamento estava orientada principalmente para preparar, anunciar e significar pela sua tipologia a vinda de Cristo. O que o Catecismo está nos ensinando? Que quando você olha para o Antigo Testamento, toda a elaboração teológica do Antigo Testamento tinha um foco: a encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus. E quando a gente olha para o Antigo Testamento especificamente, a gente vê uma série de episódios que apontam para isso. Eu não tenho nem tempo de tratar de todos esses episódios, mas eu quero conversar com vocês acerca de alguns, para ser mais específico, acerca de 3 episódios. E o primeiro episódio está lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, nós lemos o seguinte:
Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Muito bem, eu não sei quantos aqui já conheciam essa passagem, mas Abraão vive num contexto em que os falsos deuses da região exigiam de todos os homens como sacrifício o filho primogênito. E Abraão só tinha um filho, era o único filho dele, era o filho da promessa, o filho que durante décadas e décadas ele aguardava para que se cumprisse a promessa do Senhor de que a partir de Abraão viria uma grande nação. E todos os pagãos ao redor de Abraão, obedientes aos seus falsos deuses, sacrificavam os seus filhos, faziam sacrifícios humanos a falsos deuses. Deus aparece para Abraão e pede a mesma coisa: me ofereça o teu filho, o teu único filho, a quem amas. O teu filho, o teu único filho, a quem amas. Abraão, sem pestanejar, obedece. Ele vai. Depois nós vamos ver o autor de Hebreus dizendo que Abraão tinha inclusive fé para que Deus ressuscitasse Isaque. E quando Abraão vê o alto do monte e deixa os seus servos e sobe sozinho com Isaque, quem que leva a lenha? Isaque.
Isaque é aquele que leva a lenha para o alto do monte. E quando eles estão a caminho, Isaque percebe que tem alguma coisa errada. Eu imagino o diálogo: papai, tem uma coisa estranha aqui, papai. Tem lenha, tem fogo, mas cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é incrível: Deus proverá. Deus proverá. Quando eles chegam no alto do monte, Abraão amarra Isaque, o coloca sobre a lenha. E quando ele levanta a mão com a faca para sacrificar o seu próprio filho, ouve-se uma voz e diz: para, Abraão, eu já percebi que você me ama. Eu já descobri que você estava disposto a sacrificar o seu filho, o seu único filho, a quem amas. Engraçado, para que Abraão não morresse naquele dia, quem que morreu? Um cordeiro. Guardem isso. Para que para que Isaque não morresse naquele dia, quem morreu? Um cordeiro. Um cordeiro substituiu Isaque. Deus providenciou um cordeiro substituto para que Isaque não precisasse morrer. Perceba, Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem amas. Pois muito bem, quando Jesus sobe ao Monte Calvário, carregando Ele mesmo o lenho da cruz, nós nos lembramos das palavras de Deus no batismo de Jesus e na transfiguração: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Vamos para frente. Eu quero ler com vocês agora Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 1. Eu caminhei alguns séculos para frente aqui, tá? Qual que é o contexto de Êxodo capítulo 12? Uma série de coisas aqui já aconteceu desde o sacrifício de Isaque, que foi substituído pelo cordeiro. Isaque teve o seu filho, Jacó. Jacó teve os 12 patriarcas, eles foram morar no Egito, foram recebidos no Egito como hóspedes de honra, viveram um tempo no Egito muito bem recebido e bem tratado, mas depois de um tempo sobe ao trono um faraó que não conhecia a fama de José, filho de Jacó, filho de Israel, e ele escraviza os israelitas, e os israelitas passam séculos debaixo do pesado jugo da escravidão no Egito, e o povo clama a Deus por liberdade, e Deus decide entrar em ação para libertar o povo da escravidão. Deus levanta Moisés, que era um israelita que cresceu no palácio do faraó, foi criado como filho da filha do faraó, e Deus envia Moisés como seu arauto, como seu porta-voz, como seu profeta, para dizer ao faraó: Deus, aquele que manda você libertar o povo, para que o povo me preste culto, para que o povo me adore. Faraó se endurece contra Deus. Faraó
não obedece a Deus. E Deus gradualmente, paulatinamente, vai entrando em ação com as pragas do Egito, para demonstrar que Ele é o único e verdadeiro Deus, que os falsos deuses do Egito não passam de, como eu já disse, falsos. E a cada praga que Deus manda para o Egito, para que o faraó liberte o povo, mais o faraó se endurece, até que Deus decide tomar uma decisão drástica. Deus decide eliminar o primogênito de cada família. Deus diz: o faraó está matando o meu primogênito Israel, e já que ele não quer libertar o povo, ele vai colher as amargas consequências da sua rebeldia. E Deus determina um dia para que o anjo do juízo visite o Egito. E o anjo do juízo de Deus visitaria o Egito numa noite, executando o primogênito de cada família. Esta é a 10ª praga do Egito. E a gente chega no capítulo 12 de Êxodo, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue do cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, ou seja, com cinto na cintura, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vou parar aqui, porque a gente viu aqui algo muito importante. Passarei sobre as casas que estavam com sangue sobre os batentes da porta.
No versículo 29 nós lemos: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, e todos os primogênitos dos animais. Fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Essa história, gente, é uma história muito dramática. Eu sei que parece estranho para os nossos ouvidos hoje, mas como assim Deus matou o primogênito de cada família? Entenda uma coisa: se Deus não entrasse em ação com juízo, todos os israelitas morreriam. Então não entenda isso daqui como Deus matando ao seu bel prazer. Não, Deus não se alegra na morte do justo, diz as Escrituras. Entenda isso daqui como um policial resgatando um refém de um sequestro. E às vezes, para resgatar o refém de um sequestro, o policial precisa tomar uma medida drástica. Outro dia passou na televisão um sequestrador com uma faca, segurando uma moça pelo pescoço e com a faca no pescoço dela. Um policial teve que tomar uma medida drástica. Um atirador de elite atirou. Digamos que ele salvou a moça. Não vou entrar em grandes detalhes aqui. Ele salvou a moça. E todo mundo ficou bravo com o policial ou parabenizou o policial? Parabenizou. Ele salvou uma vítima de sequestro. Então, antes que você fique bravo ou brava ou assustada com Deus, mas como assim? Ele entrou no Egito e matou os primogênitos. Ele estava salvando vítimas de um sequestro. O povo estava escravizado pelo cruel Faraó. Porém, quando o anjo do juízo de Deus visita o Egito, ele vai de casa em casa. Em algumas casas ele entra e o primogênito morre. Em outras casas ele passa sobre. O que significa Páscoa? Passar sobre. Passar sobre, passar por cima. Em algumas casas, o anjo do juízo de Deus passa por cima. Ele não entra. Por quê? Porque nessas casas, sobre os batentes da porta, estava o sangue do Cordeiro. Estava o sangue do Cordeiro. E a gente corre o risco de ler essa história da seguinte maneira: no Egito existiam dois povos, os malvados egípcios e os bonzinhos israelitas. Então Deus matou os malvados e salvou os bonzinhos. É isso que o texto está dizendo? Não. Os israelitas aqui não tem nada de bonzinhos. Se você não acredita no que eu estou falando, continua lendo a Bíblia a partir desse capítulo e veja o que o povo apronta no deserto. Eles reclamam, eles tentam matar Moisés, eles querem voltar para o Egito. Aqui não tem ninguém inocente. Então a história não é os mauzinhos egípcios e os bonzinhos israelitas. Não, são os mauzinhos dos dois lados. Mas os mauzinhos israelitas tiveram fé, confiaram em Deus, obedeceram a Deus. E naquela noite no Egito, em cada casa nós tínhamos ou um filho morto, ou um cordeiro morto. O cordeiro foi morto, para que o filho não precisasse
ser. E Deus deixa bastante específico como deveria ser o cordeiro. Um cordeiro sem o quê? Defeito. Um cordeiro sem defeito. Caminhando mais um pouquinho, a gente chega no deserto. O povo saiu do Egito. A Páscoa judaica acontece, o passar por cima acontece. Depois, como a gente vai ver dentro de instantes, Jesus celebra definitivamente a verdadeira Páscoa, a verdadeira e definitiva Páscoa. Mas eu quero ler com vocês alguns capítulos à frente, que é Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 4. Aqui, meus irmãos, o povo era escravo, foi liberto, atravessou o Mar Vermelho, chegou no Egito na expectativa de chegar na terra prometida. Mas antes de chegar na terra prometida, eles passam pelo deserto. Eles passam pelo deserto. E o texto diz o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. O povo está livre da escravidão, mas o povo está no deserto. E o que eles dizem? Quem nos dera voltar para o Egito, pelo menos lá eu tinha carne. Não levanta a mão não, tá? Mas quem aqui já teve esse tipo de pensamento? Eu estou passando por tanta dificuldade, quem me dera voltar para a minha vida antiga. Na minha vida antiga eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, eu tinha aquilo outro. Você se esquece de quão maltratado pelo capataz, que rima com Satanás, quão maltratado por aquele que nos escraviza, você foi. E você diz: quando eu era escravo, pelo menos eu tinha tal e tal coisa. É isso que o povo do Egito está dizendo aqui. Mas Deus entra em ação com misericórdia e diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se ainda se andam na minha lei ou não. Dar-se-á ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as nossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixeis contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Deus promete fazer cair pão do céu. E a partir desse momento, à medida que o povo vai caminhando pelo deserto, todos os dias caía o maná do céu.
E o maná eram floquinhos brancos que caíam, e quando o maná caía, o povo de Israel reunia aquilo, e com isso eles conseguiam fazer pão, bolos e etc. O fato é que eles estavam caminhando pelo deserto, e maná caía do céu diariamente. Eu quero que vocês percebam a jornada do povo saindo do Egito e a comparação com a nossa própria jornada. O povo era escravo no Egito. Eu e você éramos escravos do pecado. O povo sai do Egito e passa pelo Mar Vermelho. Eu e você saímos do Egito e passamos pelo batismo. O povo ansiava chegar na terra prometida. Eu e você ansiamos chegar na nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, onde não haverá mais lágrimas, mais dores, mais sofrimento. Mas antes de chegarem à terra prometida, o povo passou pelo deserto. Eu e você passamos por este deserto, por esse desterro, por este vale de lágrimas. Eu e você passamos nessa existência por um vale de lágrimas, por um vale de dores. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, ao falar sobre como podemos unir as nossas dores ao sacrifício de Cristo. Mas enquanto estamos nesse deserto, ou melhor, enquanto o povo do Egito estava no deserto, Deus mandava do céu o maná. Nós, enquanto estamos nos desertos da nossa vida, ouvimos Cristo dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que não morram. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O maná que descia do céu alimentava o corpo. Cristo alimenta a nossa alma para a vida eterna. Pois muito bem, esses 3 episódios, meus irmãos, o sacrifício de Isaque, a primeira Páscoa e o maná no deserto. Isaque deveria ter morrido, não morreu porque um cordeiro morreu no lugar dele. Os primogênitos dos israelitas deveriam ter morrido, não morreram porque um cordeiro morreu no lugar deles. O povo no Egito, no deserto, deveria morrer, iria morrer, não morreu porque Deus mandou o pão do céu. Eu poderia terminar a nossa conversa agora e dizer o seguinte: Deus providencia para as nossas vidas um escape num momento de sofrimento e dor, o que não é mentira, mas estaria incompleto. Eu não posso terminar a nossa conversa agora. Sabe por quê? Porque a história bíblica não termina aí. Em João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Estas são as palavras de João Batista. O que João Batista está nos dizendo aqui é: aquele cordeiro que foi imolado no lugar de Isaque está aqui agora. Aquele cordeiro que foi imolado no lugar dos israelitas no Egito está aqui agora. Aquele pão que caiu do céu para que o povo não morresse no deserto está aqui agora. No capítulo seguinte, em João capítulo 2, por intercessão de Maria Santíssima, Jesus opera o seu primeiro milagre. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, vocês sabem bem disso. Mas quantos aqui lembram para que servia a água que estava nas 6 talhas que Jesus transformou em vinho? Alguém lembra? As águas para a purificação dos judeus. A água da purificação. Olha que interessante. Evangelho de João, capítulo 2. Estava ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações. João 2, versículo 6. Jesus pega essa água que os judeus usavam para os seus rituais de purificação e transforma em vinho. Cerca de 3 anos depois, reunido com seus discípulos, para celebrar aquilo que aconteceu no deserto, celebrar um banquete pascal, Jesus toma o cálice e diz: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por vocês. É como se nesse momento caísse uma ficha na cabeça dos apóstolos e eles dissessem: ah, então o que me purifica não são as cerimônias judaicas, o que me purifica é o sangue do Cordeiro. Naquela noite do banquete pascal, naquela noite em que Jesus celebra com os seus apóstolos a última ceia, Jesus dando à Páscoa judaica o seu sentido final e definitivo, nós vemos que naquele cenário de Páscoa estava o pão e o vinho, mas a Bíblia não fala nada de um cordeiro. Estranho isso, né? Uma ceia pascal tem o pão sem fermento, tem o vinho e tem o cordeiro. E quando a gente vê a descrição da última ceia, a descrição de Mateus, de Marcos, de Lucas, o texto nos fala do pão, o texto nos fala do vinho, mas o texto não nos fala do cordeiro. Por que o cordeiro não estava sobre a mesa naquela noite? Porque o cordeiro estava à mesa, servindo os apóstolos. E quando ele toma o pão, dá graças, parte, dá aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Quando ele diz estas palavras, o Cordeiro
de Isaac, o cordeiro que substituiu Isaac, consubstanciado em Cristo. O cordeiro que substituiu os israelitas é consubstanciado em Cristo. O pão que desceu do céu é consubstanciado em Cristo. O maná que nos sustenta no deserto nos leva todos a Cristo. E assim como aquele cordeiro substituiu Isaac, assim como aquele cordeiro substituiu os israelitas, Jesus nos substitui na cruz. Jesus, Ele toma a frente e se oferece como um verdadeiro e próprio sacrifício ao Pai, em nosso favor, para que nós possamos viver, para que o único filho de Abraão, o filho amado de Abraão, não morresse. O filho amado de Deus morreu. O filho unigênito de Deus se entregou. E naquela cruz, ele se oferecia ao Pai como um sacrifício pelos nossos pecados. E naquela cruz, ele concluía o que ele começara na noite anterior, ao dizer: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E ao dizer: fazer isso em memória de mim, aquele sacrifício de Jesus ao Pai na cruz do Calvário se torna presente em cada Eucaristia. Em cada Eucaristia, o pão vivo que desceu do céu está diante de nós. Em cada Eucaristia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está diante de nós. Em cada Eucaristia, o próprio Cristo se torna presente diante dos nossos olhos, num sacrifício ao Pai, por mim e por você. A Eucaristia é o Cordeiro de Abraão. A Eucaristia é a Páscoa verdadeira. A Eucaristia é o maná que nos sustenta no deserto do mundo. A Eucaristia é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero convidar cada um de vocês, meus irmãos, a uma postura de amor e adoração ao Cristo Eucarístico. Como eu disse, Abraão é um personagem fantástico do Antigo Testamento. Eu gostaria de tirar uma foto com ele. Ele ansiava pela Eucaristia. Ele teve só uma prefiguração. Nós temos a realidade. Ele teve só a sombra. Nós temos a realidade. Moisés, personagem fantástico. Quero poder sentar com ele, bater um papo, tirar uma foto. Mas ele ansiava pela Eucaristia. O que ele teve foi uma pré-figuração. O que ele teve foi uma sombra. Vocês conseguem entender isso? Está fazendo sentido? Que o que nós temos na Sagrada Eucaristia, os santos do Antigo Testamento ansiaram e não tiveram. Ansiaram e foram martirizados por isso, pela simples sombra. Eles tiveram uma prefiguração. Nós temos a realidade. Nós temos o próprio Cristo.
Eu quero rezar com vocês agora, e eu quero convidar vocês a pedirem a Deus, que Deus faça crescer em vocês esse amor pela Eucaristia. Que vocês nunca percam o olhar de deslumbre diante das maravilhas de Deus. Que você possa olhar para a Sagrada Eucaristia com o olhar de uma criança diante de algo grandioso. Quando eu era pastor, eu fui conversar com um pastor mais experiente, um amigo querido, falar com ele que eu queria deixar a igreja evangélica para me tornar católico. E ele disse: Eduardo, não faz isso não, isso vai gerar tanta confusão, as pessoas não vão entender, as pessoas vão ficar confusas, elas vão ficar feridas, não faz isso não, fica tranquilo na igreja que você está como pastor. Antes, Eduardo, você era um pastor anticatólico, agora você é um pastor com uma visão mais aberta ao catolicismo. Permaneça um pastor com uma visão mais aberta ao catolicismo, dentro da igreja evangélica, e você vai ser uma ferramenta de diálogo com os irmãos católicos. Mas não saia da igreja evangélica, Eduardo. Por que você precisa fazer isso? Por que você precisa se tornar católico? Esta foi a frase que ficou ecoando na minha mente. Por que você precisa se tornar católico? E eu disse: por causa da Sagrada Eucaristia. Por causa da Sagrada Eucaristia. O que os antigos ansiaram, nós temos diante de nós. O que os antigos ansiaram, nós temos diante de nós. Em nenhum outro lugar nós temos o Cristo Eucarístico, senão na Santa Igreja Católica. E tem algo incrível e maravilhoso sobre isso. Pode ser uma missa celebrada numa capelinha na beira da estrada. Pode ser uma missa celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Cristo está todo na Sagrada Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Essa é uma grande formação para quem tem dúvidas sobre Eucaristia. O professor Eduardo Faria nos dá uma grande formação sobre Eucaristia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, meus irmãos. Eu quero te convidar a compartilhar este vídeo, porque é de uma importância muito grande mesmo, para a gente aprender, para a gente saber, meu irmão, que a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, Jesus Cristo vivo. Meu irmão, minha irmã, não é um faz de conta, não é uma brincadeira, não é um simbolismo, não é um achismo, não é nada disso. É Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Gente, comenta, deixa o like. O YouTube entende que o conteúdo é bom e vai sugerir para as outras pessoas. Esse vídeo vai mais longe. Eu quero deixar aqui créditos para a comunidade Hesed. Eu vou deixar o link da comunidade Hesed
aqui na descrição do vídeo, e também do professor Eduardo Farias. Vou deixar o link dele também para que vocês conheçam esse grande testemunho que é o professor Eduardo Farias. Professor, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, muita saúde, meu irmão, meu querido. E você que já é inscrito, deixa teu like, deixa teu comentário e vamos anunciar o amor de Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.